Olá pessoal, tudo bem com vocês? Rodrigo Rebeck por aqui, trazendo mais uma análise bacana no canal Bolsa Fácil. E o ativo que eu separei para a gente poder conversar hoje é o nosso Ibovespa. Ibovespa, que é o índice que reúne, pelo menos em tese, as maiores e melhores companhias do Brasil e tende a trazer um termômetro sobre o desempenho do nosso mercado financeiro. Aqui no gráfico semanal, para que a gente consiga ter uma visão panorâmica de longo prazo, sempre dou essa dica para você. Você que gosta de investir em ações no longo prazo, eu acredito que o gráfico semanal ele é mais fácil de você conseguir identificar os movimentos do mercado, as regiões de interesse. Ele também é bastante compatível com a leitura que o mercado pode fazer em relação ao divulgamento dos balanços trimestrais das companhias e também ele pode ser compatível com o seu tempo, já que é possível você encaixar suas operações na sua rotina de trabalho, fazendo poucos e bons investimentos nas melhores horas do mercado. Essa região aqui embaixo merece destaque, entre 96.700 pontos até 95.000 pontos praticamente. Em julho de 22 nós tivemos uma primeira entrada dos compradores e em março de 23 nós tivemos uma segunda entrada dos compradores. A gente consegue entender que praticamente o mercado não perdeu essa região de mínimas, formando para a gente um fundo duplo. Esse patamar de preços também merece atenção, essa região funcionando como resistência. Em outubro de 22 nós tivemos esse topo entre 122 mil até os 118 mil pontos. Depois o mercado subindo aqui de março chegou em meados de 23 para formar de novo essa região de topos, essa região de resistência, essa região de máximas que seria importante no futuro. Em julho de 23 nós tivemos um recuo e aqui no último trimestre de 2023, principalmente em outubro, essa vela poderosa aqui fechando acima da máxima desse martelo, o mercado apontando para a gente um fundo bastante importante, bastante relevante na casa de 112 mil pontos, nós tivemos o quê? Esse movimento de alta finalmente conseguindo romper, conseguindo superar essa nossa região de resistência que nós tínhamos aqui e desde então nós tivemos uma inversão de polaridade do mercado. Essa região que despertava o interesse dos vendedores, uma vez que ela foi rompida com o gatilho de entrada dos compradores aqui em outubro de 23, nos próximos pullbacks seguintes que nós tivemos, aqui em junho de 24, dezembro e abril de 25, esse patamar de preços funcionando como suporte. Importante você que está começando na Bolsa de Valores entender esse conceito de resistência, de suporte e essa potencial inversão de polaridade do mercado, porque essas regiões elas acabam se desenhando como regiões de grande interesse, onde tende a movimentar preço, onde tende a ter uma inflexão do mercado. Uma vez que esse patamar de preços então passou a funcionar como suporte, essa região entre 122 mil até 118 mil pontos, nós tivemos esse outro ponto importante aqui um pouco para cima, funcionando como a nossa próxima resistência. Essa região que o mercado chega para testar agora, esse nível arredondado de 134 mil pontos, a gente vê que em dezembro e março de 25, testando exatamente ali. Em agosto, a gente chegou a ter um falso rompimento, o nosso índice ameaçando avançar, mas depois recuou. E nesse momento aqui precisamos prestar um pouco mais de atenção. Aproximando um pouco o zoom agora do gráfico para que fique mais fácil de você entender, nós tivemos o início desse último rally no final do ano passado, uma forte entrada dos compradores aqui em dezembro de 24. Tivemos primeiro esse pin bar, depois a vela seguinte fechando acima da máxima do pin bar e de lá para cá, nesse primeiro semestre de 25, o mercado se desenvolvendo numa tendência de alta com topos e fundos cada vez mais altos. Em abril de 25 tivemos uma nova entrada poderosa aí dos compradores, a ponto de conseguir superar esse nível dos 134 mil pontos. De dezembro até junho de 25,
Até algumas semanas atrás, o nosso Ibovespa ele se valorizou mais 20%, chegando para formar essa região interessante de máximas históricas praticamente nos 142 mil pontos. O que a gente precisa observar? Tivemos aqui dois testes dos 134 mil pontos. O mercado, uma vez que trabalhava acima dos 134, sustentou por duas vezes. E agora é que pode ser o ponto de inflexão. Será que nós teremos uma nova entrada dos compradores nesse nível? E se caso nós tivermos, a gente pode ter uma valorização aproximada de mais 6% até as máximas históricas novamente? Ou será que nós teremos eventualmente aqui um rompimento abaixo desse nível? E se caso a gente tiver esse rompimento, o nosso índice pode abrir espaço para uma desvalorização até essa região importante de suporte entre 122 até 118 mil pontos. E aí a gente falaria numa desvalorização da máxima 142 mil pontos até esse patamar de preço, de uma queda potencial de 13%. Nesse momento do contexto, a gente precisa entender que o Brasil vem de 2 semanas aí nos últimos dias numa escalada retórica contra os Estados Unidos em nível político e econômico. Trump avisou que o Brasil pode enfrentar uma tarifa de 50% sobre os seus produtos vendidos em território americano a partir do dia 1º de agosto. E o que a gente observa é uma escalada nessas tensões, um toma lá da cá. Os Estados Unidos fazem alguma ameaça, tomam alguma providência, o Brasil rebate, vai escalando e a gente percebe que nos últimos dias tem trazido uma apreensão para o mercado. As nossas principais ações também recuando bastante. A gente precisa entender, tentar combinar essa situação geopolítica com o gráfico também, com um benefício de risco-retorno, uma percepção da maioria do mercado, mas o fato é que aqui nesse ponto dos 134 mil pontos aí do nosso índice, é um ponto de interesse, uma região que pode gerar uma inflexão significativa. Outro comentário importante que eu posso fazer para você, nessa região aqui nós tivemos um engolfo de baixa. A gente observa que o mercado ele vinha subindo, tivemos nessa vela a continuidade do movimento dos compradores, mas a vela seguinte ela rebateu. É como se o mercado comprador ele viesse subindo, encontrasse uma parede, batesse com a cara na parede e voltasse a recuar. Nesse ponto aqui de topo, a entrada dos vendedores ela foi maior, mais forte do que a entrada dos compradores, porque a gente vê que a entrada dos vendedores nesse patamar de preços, praticamente ela anulou a continuidade de presença dos compradores, derrubando então o nosso índice para essa região de 134 mil pontos. E agora aqui, como eu comentei, deve ter briga. Deve ter briga para ver se os compradores podem segurar esse patamar de preços para uma nova perna de alta ou se realmente perder esse nível, a gente pode ter o índice recuando para níveis mais significativos. Afastando agora o zoom para que a gente possa fazer um outro entendimento, como eu mencionei para você. No gráfico semanal a gente consegue ter uma interpretação melhor do mercado. E a gente vê que no longo prazo nós temos o quê? O nosso índice numa tendência de alta, haja visto a movimentação de topos e fundos ascendentes. E isso pode facilitar o seu entendimento de entrar na tendência. O que você precisa prestar atenção? Às vezes, mesmo você comprando dentro de uma tendência de alta, você está invertido, porque o mercado ele se movimenta em zigue-zague. E o que acontece? Geralmente quando nós temos um movimento de alta, esse movimento ele ganha o destaque dos jornais, dos sites, você acaba entrando atrasado, você acaba comprando no topo, vem o recuo, você amarga aquele prejuízo. Então, mesmo comprado dentro de uma tendência de alta, é importante que você busque acertar os timings do mercado. Tome cuidado para você não fazer compras em topo. Você conseguindo acompanhar nessa visão panorâmica, você pode ficar um pouco mais atento, um pouco mais inteligente para surfar as ondas da tendência, no caso aqui uma tendência de alta, mas aproveitando para comprar nesses momentos de fundo. Uma outra sugestão, uma outra orientação interessante para você. Aqui do lado esquerdo, a gente tem o nosso Ibovespa,
nosso índice à vista para que a gente possa fazer o estudo. E aqui do lado direito a gente tem o ETF EWZ, que ele replica o nosso Ibovespa em dólar. Aqui pela plataforma da Active Trades é possível você, se caso você tiver interesse, investir no Ibovespa em dólar através do perfil investidor. Eu acho esse perfil aqui muito adequado para você que está começando na Bolsa de Valores, porque vai ser possível você fazer o buy and hold sem incidir o swap, que é a rolagem de juros contra a sua posição de compra, e mais importante do que isso, operar sem a temida alavancagem. Quando a gente começa na Bolsa de Valores, a gente ainda não tem uma estratégia sólida, uma estratégia consistente, a gente ainda não sabe fazer cálculo de risco, e se você começa operando alavancado, você abre posições maiores do que o seu saldo permite, e em pequenas oscilações ali do mercado você pode acabar perdendo muito dinheiro, você pode acabar quebrando a sua conta. Nesse perfil, nessa modalidade do perfil investidor, então essa conta é uma conta que ela se transforma mais prudente, mais moderada. E através do EWZ você também consegue o quê? Fracionar os lotes da sua operação. Por exemplo, a cota hoje, eu fiz a marcação aqui a 26, né? Acabou de subir um pouquinho aqui enquanto eu gravava o vídeo. Mas, por exemplo, se você abrir um lote de 1.0 no EWZ, seria uma alocação de 26 dólares. É possível você abrir 0,10, que seria um mini lote, alocando 2 dólares e 60 centavos, ou até mesmo um micro lote, que seria uma alocação de 26 centavos de dólar. Ou seja, quais os benefícios de você eventualmente fracionar aqui esse lote? Você pode adequar o tamanho da posição ao tamanho da sua conta. A gente sabe hoje que o dólar está caro, que o dólar está alto. Quando a gente faz a remessa lá fora, às vezes não fica muito saldo na nossa conta, mas você, fracionando esses lotes, você consegue participar do mercado com a posição para um tamanho proporcional ao dinheiro que você tem em caixa. Sem falar que operar pequeno também no começo, eu acredito que é muito melhor do que você operar uma conta demo, porque na conta demo não envolve o medo e a ganância de você perder ou ganhar dinheiro, e você operando com valores reais, mesmo que sejam pequenos, você já vai desenvolvendo o seu emocional para aprender a lidar com a gestão de risco. Se caso você tiver o interesse, na descrição desse vídeo eu vou deixar o link para você abrir uma conta demo grátis junto à Active Trades, e você pode entrar em contato com o suporte pelo e-mail portuguesedesk@activetrades.com, pedindo uma conta, alterando para o perfil investidor, para que você consiga operar dentro dessas modalidades. Outra coisa interessante, a gente estando aqui no Brasil, a gente consegue ter uma maior proximidade, uma maior e melhor informação em relação ao nosso mercado financeiro, e você pode investir no Brasil, no mercado que você conhece melhor, mas ter esse seu patrimônio protegido em dólares no exterior, que tende a ser um ganha-ganha. Você opera um mercado que você conhece, mas a sua rentabilidade é em dólares e o seu patrimônio também, pelo menos uma parte, protegido lá fora. Por fim, o EWZ, nosso ETF que replica o Ibovespa em dólares lá fora, ele também paga dividendos. Então você poderia montar uma posição de médio a longo prazo, com foco não só na valorização no ganho de capital, mas também na remuneração via dividendos. Aqui pelo site Investidor 10 a gente consegue ter uma ideia de quanto o EWZ pagou de dividendos em dólar, tá? Outra vantagem também interessante. Hoje o yield na casa de 6%, pelo menos aquele mínimo de 6% que o mercado gosta para se proteger contra a inflação. E no histórico, na média dos últimos 5 anos, pagando 13% em dólar, hein? Vale muito a pena você prestar atenção nisso também, esse yield médio se aproximando da nossa Selic, mas, como eu falei, você tendo a vantagem do patrimônio em dólares no exterior. Se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida, se inscreve aqui no canal que tem um conteúdo muito bacana e responsável para você ficar craque aí na Bolsa de Valores. Grande abraço e até o nosso próximo encontro.